E os direitos das empregadas domésticas são garantidos por lei. Isso porque, após a aprovação da PEC das empregadas, o regimento de trabalho mudou e garantiu horas extras, auxílio à alimentação e também transporte, dentre outros direitos. Confira na reportagem. Para entender melhor sobre o assunto, conversamos com Marcelo Amaral, que é advogado trabalhista e explica sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. Bom, o empregado doméstico é aquele que, em via de regra, trabalha no mínimo 3 dias por semana para determinada pessoa. E esse trabalho ele não pode ter a finalidade lucrativa. Então, nós podemos colocar como exemplo aqueles empregados, aquelas pessoas que trabalham como babá, como motorista, como jardineiro. Então, essas pessoas, esses direitos que nós vamos falar aqui hoje se referem a essas pessoas, aos empregados domésticos. É muito importante nós conceituarmos também que há uma diferença entre diarista do empregado doméstico. Via de regra, é óbvio, claro que há exceções, mas, como regra, o diarista é aquela pessoa que trabalha no máximo 2 vezes por semana. Então, o diarista não vai ter esses direitos que nós vamos tratar aqui hoje. O primeiro direito do trabalhador é o registro na carteira de trabalho, que vai auxiliar e resguardar o empregado. Esse registro é o que diferencia o empregado doméstico de um diarista. Então, a partir do registro da CTPS, o empregado ele tem esses direitos que nós vamos tratar aqui. Ele tem o direito ao salário mínimo mensal, que atualmente é R$ 1.212, do 13º. Esse 13º, ele deve ser pago a primeira parcela de 1º a 31 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. A jornada de trabalho de 44 horas semanais, no máximo, e a partir dessa 44ª hora semanal, se houver o trabalho em horas extraordinárias, horas extras, o empregado doméstico deverá ser pago o adicional de 50% por hora trabalhada. Outro direito que muitas pessoas pensam que o empregado doméstico não tem, mas ele tem, é assegurado por lei, é o intervalo intrajornada. O que é o intervalo intrajornada? É aquele intervalo de almoço ou jantar, de no mínimo 1 hora diária. Então, se o empregado doméstico trabalha mais de 6 horas por dia, então geralmente aí até de 8 horas por dia, a jornada de trabalho média do empregado doméstico, ele terá direito a no mínimo 1 hora de descanso para alimentação e repouso. E se o empregador não cumprir com esse direito, não dar ao empregado esse direito dessa hora intrajornada, ele deverá realizar o pagamento de 50% daquilo que foi suprimido. Ou seja, o empregado ele teve 20 minutos de hora intrajornada. O empregador, o patrão, ele deverá realizar o pagamento de 50% em cima desses 40 minutos que ficaram para trás. Um outro direito do empregado doméstico é o direito ao vale transporte. E é muito interessante aqui que o empregador poderá descontar até 6% no salário do empregado. O empregado doméstico terá direito também aos feriados, às folgas nos feriados. E se o empregador não conceder essa folga, ele deverá pagar esse feriado, esse dia trabalhado, em dobro. O empregador também deverá pagar ao empregado o salário família. E importante dizer aqui que esse salário família, o empregado doméstico terá direito a receber atualmente, agora em 2022, esse valor é de R$ 56,47 por dependente. Esse filho, deverá ter no máximo 14 anos de idade e se ele for deficiente, esse
prazo de idade não tem. Ele deverá ser pago independente da idade desse filho dependente. Agora, para o empregado doméstico possuir direito a esse benefício, ele deverá receber no máximo agora em 2022 o valor de R$ 1.655,98. Importante dizer também que o empregador deverá realizar o pagamento desse benefício ao empregado, mas ele poderá descontar e deverá descontar esse valor pago dos tributos que ele deverá pagar à União, porque, na verdade, quem pagará esse benefício é o governo e não o empregador, o patrão. Tá? Outro direito que é muito desconhecido, tanto do empregador, do patrão, quanto do empregado doméstico, é a remuneração de viagem a serviço, que é o adicional, que é o plus de 25% sobre o valor da hora trabalhada quando o empregado acompanha, o empregador acompanha o patrão em viagens fora do local de trabalho. O que acontece muito, né? Ainda mais em caso de babá, enfim. A licença maternidade é outro ponto importante na lei. Essa licença maternidade, ela se refere a 120 dias de repouso em que o INSS pagará o benefício à mãe, a empregada doméstica, no caso. A estabilidade por gravidez também é o direito da empregada doméstica, que o empregador não poderá demitir a empregada doméstica a partir do momento que ela descobre a gravidez até 5 meses após o nascimento da criança. Então, ela tem, por lei, essa estabilidade no emprego. Outra questão importante é o fundo de garantia. O FGTS do empregado doméstico, ele deverá ser pago o valor de 8%, haverá esse depósito em conta vinculada a empregado doméstico, de 8% dos salários e daquelas verbas salariais, como, por exemplo, 13º, férias, que o empregador deverá pagar em uma conta vinculada, como eu disse anteriormente. Importante dizer também que, além desses 8%, no caso de empregado doméstico, o empregador deverá realizar o pagamento de mais 3,2% sobre esses salários e verbas salariais, que isso se refere àquela multa que, para os demais empregados, no caso de demissão, é 40% do FGTS depositado nessa conta. Então, basicamente, são esses os direitos do empregado doméstico. É muito importante tanto o empregado quanto o empregador ficar atento a esses direitos, a essas obrigações, para futuramente não haver nenhum questionamento por parte do empregado, como uma ação judicial, uma reclamatória trabalhista, que gera danos, que gera uma responsabilização, pode gerar uma responsabilização ao empregador. Então, se o empregador andar em dia com o pagamento de todas essas obrigações, muito provavelmente ele não terá nenhum problema com o empregado a título de uma ação judicial posteriormente.